Se você é daquelas pessoas que no seu dia você está beliscando muito, se você está comendo fora das suas refeições e você acredita que isso está atrapalhando o seu resultado, esse vídeo é para você. Mas antes de eu iniciar o vídeo e dizer exatamente o que você precisa fazer durante seu dia para ter mais controle sobre a sua alimentação e com isso você ter melhores resultados, eu quero que você se livre de uma crença muito comum nos dias de hoje: a compulsão alimentar. É muito provável que hoje você não tenha nenhum tipo de compulsão alimentar, e sim uma desordem emocional ou falta de atividade física, ou até mesmo a sua alimentação está desequilibrada, ou a sua hidratação está desequilibrada. E isso está fazendo com que você coma mais do que você deveria e por influência da mídia e de diversos assuntos, você está acreditando que você tem uma compulsão alimentar. Galera, compulsão alimentar, ela vai muito além de você dar uma beliscadinha ou comer alguma coisa fora da refeição. Isso tem um diagnóstico. Você precisa passar por um profissional da área de saúde mental para ele te diagnosticar com compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela se caracteriza por uma ingestão fora do controle, com uma quantidade muito volumosa, e ela não é especificamente sobre um tipo de alimento. A pessoa que é compulsiva, ela come qualquer coisa. Ela não escolhe comer apenas um chocolatinho ou um doce de leite. Não. Então, eu tenho certeza absoluta que você tem vontade de comer algumas coisas em determinados horários, mas você tem uma seleção de coisas. Então, esquece esse assunto de compulsão alimentar e vamos para a prática para resolver esse problema que você está tendo, que pode estar atrapalhando o seu resultado. E eu quero trazer aqui exatamente a história de uma aluna minha que me procurou dizendo que todas as vezes que ela almoçava, 1 hora e meia depois, quando ela chegava em casa, ela tinha vontade de comer um docinho. E para não comer o doce, ela ia lá, comia uma fruta e tomava uma água, fazia alguma coisa. E ela acreditou que ela estava com compulsão alimentar, que ela estava comendo por ansiedade. E provavelmente a ansiedade pode te levar a você comer alguma coisa a mais. Então, para você aquietar a tua ansiedade, você precisa se concentrar mais no seu momento presente, tá? E focar, ter um pouco mais de foco. E o que eu orientei ela a fazer dentro de toda essa condição? Por isso que a minha consultoria online ela tem um suporte diário, para que os alunos tenham a possibilidade de trocar informações comigo de algo que está além do treino e que vão ajudar eles diretamente a ter resultados. E eu falei para ela o seguinte, olha só, a gente precisa investigar primeiro. O que está te levando a ficar um pouco mais ansiosa? Você está com alguma dificuldade no trabalho? Você está com alguma dificuldade na faculdade? Então você precisa primeiro avaliar o cenário externo. O que está acontecendo externamente e você identificar. Ela sim tem demandas no trabalho que fazem com que ela fique um pouco mais ansiosa, querer entregar o trabalho antes. Então, foca em resolver esses problemas. Foi o que eu falei para ela. Você tem as suas demandas e os seus prazos. Se você está trabalhando dentro do seu prazo, está tudo certo. Não tem por que ficar ansiosa. Então você precisa mais olhar para aquele tema específico, identificou, tá tudo ok? Se alivia, fica numa boa. A segunda coisa que eu falei para ela é o seguinte: como que estão as suas emoções? Como que está você com você mesmo? Você está esperando algo acontecer? E se você está esperando algo acontecer, o que você está fazendo para que esse algo aconteça? Que no caso dela é reduzir mais o peso. Eu perguntei, você está batendo sua cota de água? Você está conseguindo treinar diariamente dentro do que a gente combinou? Você está dormindo um pouco mais cedo, como a gente combinou? E logo depois dessa conversa ela falou assim, Jonathan, está acontecendo o seguinte, eu estou indo dormir muito mais tarde do que eu
gostaria de dormir por causa da demanda da faculdade. Falei, bom, então nós já identificamos um possível problema aqui do porquê você está sentindo mais vontade de comer. E eu quero que vocês coloquem no comentário para mim. O que leva uma pessoa a comer mais? O que vocês acreditam que leva? Porque no caso dela, simplesmente foi o fato dela estar dormindo mais tarde, tendo que acordar cedo, deixando o sono dela desregulado. E a desregulação do sono faz com que você tenha mais fome e tenha menos saciedade. E aí eu falei para ela, olha, vamos buscar organizar a sua rotina para você dormir um pouco mais cedo, para voltar a regular o seu sono e você conseguir acordar melhor. Se você começar a fazer isso, seu nível de fome vai diminuir. E aí um segundo ponto que ela me relatou. O intervalo entre uma refeição e outra estava muito longo. Por que estava muito longo? Porque ela mudou a rotina dela. Então ela almoçava ao 12:30 e ela só ia comer depois 6 horas da tarde. Falei, olha, essa janela está muito grande. Então observe hoje se a sua janela de refeições está muito grande entre uma e outra. Se você fica muito tempo sem comer, obviamente que você vai ter muito mais vontade de beliscar, de comer alguma coisa fora da sua alimentação. Porque você tem uma refeição, o seu corpo entra num processo de digestão. Depois que ele faz toda a digestão, que dura uma média, dependendo do que você come, de 2, 3 horas. Se for uma comida muito pesada, ele pode levar até 4 horas. Você vai, obviamente, depois sentir a necessidade de você comer alguma coisa. Principalmente as pessoas que estão num processo de emagrecimento que se mantém em déficit calórico. E era exatamente isso que estava acontecendo com ela. Falei, um outro ponto que a gente vai ajustar. A sua refeição pós-almoço, ela não pode ser 6 horas da tarde. Se você almoça entre meio-dia e meio, a sua outra refeição vai ser às 15h30, que seria o seu lanche da tarde. Esse lanche da tarde vai fazer com que você controle o seu nível de fome, saciedade e fique numa boa. As chances de você diminuir essas beliscadas é muito maior. Então implemente isso na sua rotina também. Verificar se os intervalos entre as refeições está muito longo. E o último ponto que eu coloquei para ela foi o seguinte: olha, entenda, nem toda fome ela é a ausência de nutrientes, ausência de comida. Muitas das vezes a sua fome é emocional. É simplesmente por você estar na espera de alguma coisa ou por você estar no tédio. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver entediado, cara, me dá logo uma vontade de comer. E por incrível que pareça, nunca dá vontade de comer coisas saudáveis. Sempre dá vontade de comer alguma besteirinha. E eu falei para ela, olha, se você estiver no tédio, isso vai te dar vontade de comer. E você, sabendo que você está no tédio, que de repente você está ali à toa, de bobeira, em casa, o que você vai fazer? Cara, chama um pouco a responsabilidade para você e analisa. Olha, eu acabei de fazer minha refeição. A minha outra é daqui a mais ou menos 3 horas ou 4 horas. Eu não posso estar com fome agora. O que está acontecendo? Você vai identificar que é um tédio. E aí o que você vai fazer? Você vai comer alguma coisa? Obviamente não. E é aí que entra a hidratação. Entre as suas refeições tem que ter a hidratação. Quando você implementa a hidratação entre as refeições, o que acontece? O seu nível de saciedade ele entra no controle.
E quando você consegue controlar o nível de saciedade, você não excede a quantidade de calorias. Percebendo que como um simples ajuste dentro da sua rotina pode te levar a você a comer de uma forma mais regular, parar de beliscar e entender que não existe compulsão? Foi exatamente isso que eu recomendei para ela fazer. Observar a hidratação, ajustar o horário das refeições, regular o sono dela e continuar treinando porque ela já está treinando. Então, antes de você se autodiagnosticar com compulsão alimentar, olha para a sua rotina, veja o que você tem feito, se está correto ou não. Se está correto, procura o profissional que está te orientando para fazer determinados ajustes, como eu fiz no ajuste dela. Eu tenho certeza absoluta que esse ajuste vai possibilitar que ela faça a ingestão calórica dela da forma correta, vai aumentar o nível de fome, ou vai aumentar o nível de saciedade dela e mais controle sobre a vontade de comer. Porque eu encerrei a conversa com ela falando o seguinte: nem sempre você tem fome, você tem vontade de comer. E como adulto, que no caso dela, adulta, a vontade de comer, ela pode ser controlada, porque ela é apenas uma vontade. E vontade é coisa que dá e passa. E quem come de forma descontrolada só porque tem vontade, é possível corrigir. Então você hoje, com essa orientação que eu dei aqui no vídeo, trazendo a experiência dessa minha aluna, você pode começar a ajustar a sua rotina, a sua alimentação, para que você pare de beliscar e fique dentro da sua ingestão calórica, seja ela para hipertrofia, emagrecimento, seja para o que for. E com isso, potencializar os seus resultados. Estamos entendidos? Então eu quero que você, antes de ir embora desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube encaminhar diretamente para você. Porque isso vai fazer com que você assista o vídeo, pegue o conteúdo, coloque em prática. Porque a ideia do canal aqui é essa. Então eu vou ficando por aqui. Você faz o que eu te falei, coloca em prática e a gente vai se encontrar no próximo vídeo.